Olá, educando! Seja bem-vindo a mais uma aula com a professora Suzana. E antes de iniciarmos, vamos ao nosso pensamento do dia, que diz o seguinte: não deseje que as coisas sejam mais fáceis, deseje que você seja melhor. É com esse pensamento que nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então vamos aos estudos. Vem comigo. Hoje nós vamos estudar dois gêneros textuais, tá? A notícia e o texto teatral. E não esquecendo, na próxima aula nós falamos muito sobre gêneros textuais. Então não esqueça que gênero textual, quando falamos em gêneros textuais, nós estamos falando desse universo da comunicação que envolve a diversidade de textos que existe na sociedade, que são muitos e fica até difícil contar. E essa diversidade de textos, pessoal, que circulam na sociedade, então cada um é fundamental para suprir uma necessidade comunicativa social. Cada um tem as suas peculiaridades, cada gênero textual tem a sua estrutura, tem a sua característica, tem a sua função social. Existem aqueles, que estão mais próximos de você, do seu dia a dia, como a receita de um bolo, a bula de um remédio, uma lista para ir ao supermercado, um panfleto que às vezes joga ali na sua porta. Então tem alguns gêneros que são mais próximos de você. Já tem aqueles que são mais distantes, que à medida que você vai necessitando, você vai utilizando esses gêneros. Você fica mais distante, mas em algum momento da sua vida você vai precisar usar esses gêneros. E por isso que durante a sua vida escolar você vai aprendendo vários gêneros, tanto na escola ou ao cursar a faculdade, você vai aprendendo que existem gêneros que você vai precisar depois, dependendo também da sua função na sociedade, que emprego você vai exercer. E esses gêneros vão estar presentes ali, mais próximo de você. Certo? Então vamos lá? Vamos iniciar com a notícia. Notícias vocês podem observar, que é um gênero bem comum na sociedade e ela tem mudado muito a forma de circular, e nós vamos ver um pouco da característica, o que é uma notícia e também alguns meios em que ela circula. Vamos conhecer um pouco sobre esse gênero. A notícia é um gênero textual jornalístico que está presente em nosso dia a dia. E antigamente, você encontrava mais a notícia onde? Em jornais, na televisão, no rádio. Então você encontrava muito a notícia circulando nesses meios de comunicação. Mas hoje, pessoal, não existe mais só o jornal, que até está sendo menos utilizado. Não existe mais só a TV, onde você pode ali ver um jornal, um programa de televisão que você vai estar ali adquirindo a informação. E nem no rádio. Hoje também já existe a internet. Quando você acessa a internet, você tem ali plataformas digitais que muitas vezes aparecem, do lado de uma pesquisa que você faz, está ali a notícia. Ou quando você acessa um Facebook ou um Instagram. Então a notícia hoje ela está sendo mais utilizada nessas plataformas digitais e até uma forma de chegar mais rápido até as pessoas. E esse gênero textual, ele tem essa função de informar o leitor, de trazer notícias sobre temas atuais
e acontecimentos reais. Então não pode ser nada inventado. Tá? Então são textos que vai estar sempre descrevendo, junto com a narrativa, algum fato real, algum acontecimento durante a semana. Então não vai ser algo que aconteceu muito tempo atrás, não. Por isso, quando nós falamos de notícia, também é um gênero narrativo. Então tem que se encontrar o quê? O tempo, o espaço, os personagens, né, envolvidos ali naquela notícia. Então tem que apresentar esses elementos da narrativa. Então existem vários tipos de textos narrativos. A notícia é uma delas. Tem as características que é peculiar da notícia, mas ela não deixa de ser um texto narrativo. Portanto, tem que estar envolvido aqui todos esses elementos narrativos. Continuando, vamos ver agora como é a organização da notícia. Então, a notícia ela tem um subtítulo ou um antitítulo, que não é obrigatório. Tá? Quando você vê a notícia, você não vê, nem todas as informações vão ter esse sobretítulo. Então, o que é esse sobretítulo? É aquela palavra ou frase colocada antes do título principal. E tem a função de introduzir ou complementar o título principal. Como nós estamos vendo aqui, essa partezinha azul com a seta, você pode observar que acima do título nós temos esse sobretítulo. Aí vem o título, vocês podem observar que é uma letra maior, que está sendo dado mais destaque para ela. Aí, em seguida, nós temos o subtítulo, que pode ser chamado também de linha fina. A linha do texto, onde vocês podem observar aqui, tá? Que é usada abaixo já do título, que vem abaixo dele, e destaca, né, ou complementa as informações da notícia. Então, algumas informações importantes aqui. Tá? Depois vem toda a parte do corpo. Então, nesse corpo nós temos, pessoal, tá? A light, que faz parte do corpo, que já é essa primeira parte aqui da introdução. Então, antes de vir todo o desenvolvimento, nós temos uma introdução da notícia. Aí essa introdução vai estar respondendo o que, quem, quando, onde. Nós vamos já ver um pouco mais sobre isso, tá? Então, um parágrafo que vai detalhar antes de desenvolver a notícia, então ela vai detalhar algumas coisinhas para despertar ali logo o interesse do leitor pela notícia. Aí depois vai vir o corpo. Aí nesse corpo vai ser respondido outras perguntas também. Tá certo? Agora vamos ver um pouco mais sobre esse título principal, que, como nós observamos, né, aquela parte onde o texto ele tem uma informação bem destacada, já é o assunto, o título já é o que chama a atenção para o assunto, tá certo? Então a notícia é formada por dois títulos, ou seja, um principal e também um chamado de manchete, que é o que sintetiza, né, o tema que será abordado, e um outro um pouco maior, que vai auxiliar no entendimento do principal, tá? E esse é um recorte do assunto que vai ser explorado pelo texto. Então, tanto na notícia anterior que eu mostrei para vocês aqui, observem que tem uma imagem. Então, aqui a notícia ela traz, né, de capa, já aqui no título, traz enorme. Aí você já vê que já vai falar de futebol, porque a imagem já representa isso, né? E na notícia vai sempre acontecer isso.
certo? Podem observar que vai ter imagens, então um texto organizado não só verbalmente, mas vai ter ali informações visuais, os textos não verbais também. Então vai ter essa mistura de linguagem. Aqui acima nós temos o infográfico, que traz informações também, e abaixo a fotografia. Aí nós temos o título aqui do lado, tá? Mais acima tem, mas aqui abaixo nós já temos a slide, né, que é a pequena introdução. Depois vem todo o desenvolvimento da notícia. Aqui abaixo eu coloquei um pequeno exemplo do título principal e um título auxiliar, tá? Por exemplo, Olimpíadas Rio 2016. Aí aqui é o tema principal, que poderia estar aqui, né? Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, título auxiliar. Então esse aqui já vem logo auxiliando o principal. Pode ficar abaixo, né? Aqui no caso desse exemplo não tem. Eu coloquei mais para vocês observarem a parte visual, tá? Que pode conter infográfico e fotografia. Mas esse título auxiliar também não seja obrigatório. A lead ou a lead, que é em inglês, né? Então, na linguagem jornalística, essa lead corresponde à introdução da notícia. Assim como todo texto, tem a introdução, desenvolvimento, a conclusão. Então, na notícia também vai ter essa parte onde vai ser introduzida com as seguintes respostas para as perguntas: o que, quem, quando, onde, como, porquê. Nós vamos já ter alguns exemplos, tá, com essas perguntinhas aqui. Vocês vão observar como é que ela vai estar dentro da notícia. Em geral, essa slide ela é a abertura do texto e vai apresentar de forma resumida as informações que vai estar contida no corpo da notícia. Então, parágrafo resumido de tudo que vai ser desenvolvido dentro do corpo da notícia. Então, é uma ferramenta importante, por quê? Porque é ali que ela vai despertar o interesse do leitor. O leitor vai, por meio, né, desse parágrafo introdutório, vai perceber se aquela notícia é importante ou não, se tem alguma coisa que despertou o interesse dele ou não. Aí aqui abaixo temos um trechinho de uma slide, certo? Vocês podem dar pausa depois de dar uma lida. E aqui como é feito o corpo da notícia, né, que é feito em forma de pirâmide. Primeiro é respondido, quem, o que, onde, quando, e dentro do corpo é que vai ser desenvolvido, né, como e o porquê. Então aqui nós temos os exemplos, tá? De como é o roteiro. Então, o que aconteceu? Aqui, no caso, pessoal, nós temos o fato, ou a ação, que é todo o enredo da notícia, as informações que serão tratadas. O fato que realmente lhe aconteceu. Quem? Vai mostrar os personagens, pode ser os protagonistas ou antagonistas. Como? O modo como se desenrolou o fato, a ação. Quando? É importante também ter o tempo, né, o momento em que ocorreu. Onde? O lugar. Vai ter que especificar ali. Por quê? Então, a causa, o motivo, a razão de determinado fato. Por isso. Então, vai ser o resultado ou a consequência. Durante todo o desenvolvimento, junto com a slide, primeira introdução, vocês vão observando que vai conter esses elementos aqui muito parecido com os elementos da narrativa. Então, se é narrando, tem que ter também essas respostas para essas perguntinhas. Vamos dar um exemplo. Quando eu digo assim, o que? Aí vem um trechinho aqui exemplificando
uma notícia. Então a mãe atira na cabeça do filho. Quem? Adolescente de 15 anos, bebê de 9 meses. Como aconteceu esse fato? Com um tiro acidental. Mãe atinge o filho. Quando? Dia 30 de junho de 2010. Onde? Porque nós temos a rua. Pode ser um bairro, pode ser uma casa. Então, descrever o local. Por quê? Então, no caso, a notícia, ela é que não especifica. Então, tem que ser mais investigativa ou analisar os personagens envolvidos para saber o motivo, né, do fato ter acontecido. Por isso, até a data de publicação, o bebê estava internado. Mãe responderá ao processo em liberdade. Foi a consequência de todo o ocorrido na notícia. Qual foi o resultado? Resumindo, nós vamos para as características. Então aqui já mostra como é toda a característica da notícia. Quando você se depara com esse texto, você já sabe que aquele texto é um gênero textual notícia, para que você possa diferenciar dos outros gêneros textuais, tá? Aí nós temos aí a principal característica da notícia, que ela tem o objetivo de informar o leitor, né, sobre fatos novos, acontecimentos que tem que sempre ser recentes, não pode ser notícias ultrapassadas, que aconteceram muito no passado. Tem que ser algo atual, algo recente, tá? Não pode ser algo já ultrapassado. É um texto descritivo e narrativo, por se tratar de uma narração de um fato, então vai estar ali descrevendo também. Essas duas formas vão estar presentes, certo? De compor um texto. É um texto curto, você não vai ver uma notícia como se fosse um livro para ler, não. Então vai ser algo curto. Então, informar logo o leitor. Vai veicular nos meios de comunicação, como nós já vimos, jornal, revista, rádio, televisão. E hoje o mais comum é na internet. Você pode ir lá acessar rapidamente e já ficar informado. Tipo de linguagem, uma linguagem formal, objetiva. Então essa linguagem vai conter verbos no presente, lá no título, e durante todo o corpo você vai ver verbos no passado, porque o narrador ele vai narrar algo que aconteceu, embora seja um acontecimento recente, então é algo passado, mas no título os verbos vão estar no presente. Textos com títulos, nós já vimos isso, né? Os exemplos, que vai ter o texto principal e um auxiliar. Nós temos um texto em terceira pessoa. Isso quer dizer o quê? Que é um texto em terceira pessoa, porque o narrador ele só vai observar os acontecimentos, o fato ocorrido e passar essa informação para o leitor. E impessoal, isso quer dizer que o narrador não pode, de forma alguma, dar opiniões naquele momento, né, que ele está transmitindo aquela informação. Então ele tem que passar a notícia como ela realmente é. É uma notícia verdadeira, com todos os detalhes, nada de estar dando suas opiniões dentro daquela notícia, né, da informação. Por isso que é em terceira pessoa. Ele só vai ser o observador e o foco dele vai ser transmitir essa mensagem, essa informação para o público. E como já vimos, são fatos reais, atuais e cotidianos. Tudo que está acontecendo em nossa volta, no nosso meio social, a notícia ela é transmitida como ela é. Então, não pode ser burlado nada. Tem que ser exatamente como ocorreu, tá certo?
Então aqui nós finalizamos a notícia. Vamos para mais um gênero textual. Vamos lá. Agora vamos conhecer um pouco do texto teatral. Então vocês podem observar que quando falamos de teatro, de um texto teatral, já lembramos logo de teatro. Aquelas peças teatrais, encenadas, que tem tudo a ver realmente com o texto teatral. Nós vamos agora ver mais um pouco sobre ele. O texto teatral, ou podemos chamar também de dramático, são aqueles produzidos para serem já representados ou encenados, como vocês observam aqui no início, tá? Então, eles podem ser escritos em poesia ou em prosa. Como nós estamos vendo aqui, tem a introduçãozinha, o narrador ele só faz a abertura, né, em voz alta, e simplesmente sai de cena e vai entrar os personagens com suas falas. Então aqui vai começar as encenações. E por isso que você sempre vai ver no texto teatral, você vai lembrar de peças teatrais, certo? Que vai ter quem? O dramaturgo, que vai ser o escritor das peças, dirigida por produtores teatrais. E em sua maioria são pertencentes ao gênero narrativo. Não esqueça, falando de gênero narrativo, sempre vai estar presente quem? Os elementos da narrativa, que são personagens, tempo, espaço, né? Então o enredo, tudo isso tem que estar presente. Aí no texto teatral, nas peças, tem a parte, né, em que está dividida em atos. Aqui no texto nós vemos até um exemplo. Ato 1, que é o quê? São esses momentos das ações, em que os personagens entram em cena e saem de cena e começa essa mudança, tá, de cenário de personagem. Então tem todo o desenvolvimento do ato 1, então tem as falas, aí trocou de cenário, trocou de personagens, vai para o ato 2 e assim vai acontecendo as encenações. O texto teatral, ele possui características também peculiares e se distancia de outros tipos de texto, né, pela principal função dele, que é a encenação. Então é um texto para ser encenado, com pessoas, né, ali dialogando, com figurino. Então tem toda aquela estrutura nas cenas. É um texto para ser realmente para um público, ensinado para um público. E já que os textos teatrais são produzidos para serem representados e não contados, geralmente não existe um narrador. Por isso que é um fato que vai diferenciar. Como eu já falei, aqui nesse segundo exemplo, A Bela Adormecida, nós temos somente o narrador que vai fazer a abertura da cena. Aí a partir daí não vai ter aquele narrador durante toda a apresentação, não. Então vai ter a presença dos personagens com suas falas e as encenações, tá certo? Então é um texto muito para ser interpretado. Você observa ali muita movimentação, tudo isso característico desse gênero. E a linguagem teatral? Ela é uma linguagem bem expressiva, dinâmica, né, dialógica, corporal e gestual. Então, quando você lê um texto, muitas vezes vai ter lá um trechinho mostrando como foi a reação do personagem. Ou se você vai assistir, você observa que os personagens eles têm uma expressão facial para mostrar se está triste, feliz, decepcionado. Você vai ver as expressões corporais também, muitas gesticulações. Então você vê ali muito uso do corpo também. Então, para prender a atenção do espectador, os textos teatrais sempre vão apresentar também um conflito, tá?
Então, não existe uma história sem um conflito, para que esse conflito seja resolvido, certo? Durante toda a história, esse conflito vai ser resolvido, e isso vai ajudar a prender a atenção do espectador, aquela pessoa que está assistindo. E quais são os elementos que vão constituir os textos teatrais? Nós temos o tempo, o espaço e os personagens. Como eu já falei, se trata de um texto narrativo, então você vai haver a presença desses elementos, tá? Então, que eu não vou ler todos, você pode dar uma pausa também e ler. Então, o tempo eu já falei muito, o espaço também, os personagens. Sempre que nós falamos de textos narrativos, sempre estamos falando desses elementos que compõem o narrativo. A estrutura dos textos teatrais. Então, nós temos 2 tipos de textos, que são o texto principal e o texto secundário. Esse texto principal ele vai apresentar a fala das personagens. E o secundário vai incluir o cenário e o figurino. Então, tem essa parte, né, da fala, como você observou que está até distribuída, né, para cada personagem tem a sua fala, para que aconteça a encenação. E também, cada ato, você observa que há a troca do cenário, né, a troca do figurino, que também se constitui um tipo de texto, certo? Quando produzidos, são divididos de maneira linear. Nós temos o que é a introdução, a complicação, o clímax e o desfecho. Também elementos da narrativa, que seguem uma linha lógica, né? De introdução, que é o início, a apresentação dos personagens, o tempo, o tema, né? Qual vai ser o assunto desse texto teatral, dessa peça. E a partir daí, né, continua essa linha, que vem o que é a complicação. Para que aconteça a história, como eu já falei, tem que ter esse conflito, onde durante toda a história, você vai observando que ele vai ser resolvido. Aí nós vemos o quê? O clímax. Nós temos o clímax, que é antes do final. Então esse clímax é aquele momento mais tenso da dramatização, da apresentação. Então esse clímax vem antes do desfecho. O desfecho é onde você vê ali o final, certo? E o clímax vai dar aquele suspense para você. Ai, como é que vai terminar? Será que vai dar certo? Então você fica nessa expectativa. Aí o desfecho é o final de tudo. Aí a partir daqui você observa como foi mesmo o desenrolar da história, certo? Se foi o que você esperava ou não. Então aqui você já vê realmente o final de tudo, de toda a complicação durante aquele texto ou aquela encenação, né? É como se você estivesse assistindo ali uma novela. Acontece muito, tem sempre aquelas complicações, até o mocinho ficar com a mocinha, acontece tanta coisa, né? E se você fica naquela tensão de saber se vai dar certo eles ficarem juntos ou não, até vir esse desfecho para dar um fim a esse conflito. Aí você fica nessa expectativa, né? Resumindo, pessoal, são textos encenados. Os textos teatrais são para serem encenados, mas quando você vai ler ele, nas literaturas também, você observa que tem presença de cada personagem com seu diálogo e descrevendo, às vezes, o personagem, como ele é, a vestimenta. Então, esses textos, para serem encenados, sempre vai estar ali especificando muitos detalhes descritivos. Descreve muito bem ali o personagem, o espaço, né, que é onde está acontecendo aquela trama. Também se trata de um gênero narrativo,
Vocês observaram que vai ser uma história narrada, contada, mas encenada, de forma encenada. Vai haver a presença de diálogo entre personagens. Então, quando você observa um texto que tem ali diálogo entre personagens e você já observa que parte com encenação, já vê logo. Então, isso é um texto teatral. Tem atores, plateia e palco, cenário, figurino, sonoplastia, são aqueles fundos musicais, aquela música antes de cada acontecimento ou durante os acontecimentos. Uma linguagem corporal e gestual, você observa muito o ator fazendo isso, e a ausência de narrador. E quando a gente fala de texto teatral, pessoal, tem uma diversidade de texto teatral, tá certo? Então não é somente um estilo, não existem vários estilos, mas aqui você tem que observar que os textos teatrais têm essas características, tá certo? Então, meus queridos, até a próxima aula e um beijo da Prof. Suzana.